sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar para quem tem interesse e se inscrever no canal, beleza? Sou o professor Gabriel Corrêa e hoje nós vamos discutir a introdução à economia. É muito importante para a gente compreender ciências humanas e compreender geografia, ter uma compreensão básica dessa disciplina, dessa ciência que é a economia. A gente vai trazer aqui uma apresentação bem didática de alguns fatores, alguns elementos que vão ser úteis para reflexões aqui no canal. Fechou? Nosso primeiro vídeo a gente vai ser sobre setores da economia e os agentes da economia. Alguns pontos que eu quero situar a vocês, que a gente vai acabar compreendendo, como funciona essa questão econômica na distribuição de recursos, na produção dos recursos e na circulação desses recursos, mercadorias, etc. Que é o todo da economia, né? Então nós vamos tentar trazer esse tipo de compreensão para vocês. Fechou? No segundo vídeo eu vou trazer um pouquinho mais sobre as correntes de interpretação do pensamento econômico, né? É uma apresentação bem breve, bem tranquila, que eu acredito que vai ajudar bastante a gente perceber as diferentes interpretações políticas da economia, né? Então a gente vai falar um pouco sobre liberalismo, a gente vai falar um pouco do socialismo / marxismo, nós vamos falar também ali um pouquinho sobre as correntes keynesianas, o pensamento social-democrata, e depois vamos falar da corrente neoclássica, o neoliberalismo. Tá bom? É importante isso, gente, a gente ter a compreensão das principais características dessas correntes, porque muito da geopolítica do século XX vai ser guiada em função dessas dinâmicas. Então, é interessante vocês darem uma olhada nesses vídeos de economia, darem uma olhada nos vídeos de ordens mundiais e vamos para a aula de uma vez. Fechou? Gente, economia. Se eu pegar a produção, for analisar um grupo social determinado, pode ser uma população tradicional, eu consigo identificar neste grupo, por mais que diversos fatores sejam, né, culturais, tradicionais, dentro do convívio cotidiano dessas pessoas, eu consigo identificar o prisma econômico. Onde está o prisma econômico numa comunidade tradicional indígena, numa comunidade tradicional que eu quero analisar, ou até em grandes grupos sociais? O prisma econômico aparece no fator de como as pessoas produzem os bens que elas consomem e utilizam, bens agrícolas ou bens industriais, como elas circulam esses bens, como, outra coisa que é muito importante, como além de consumir esses bens, como elas distribuem esses bens e essa riqueza na sua sociedade. Então, a economia é muito preocupada com a produção, circulação e distribuição dos bens. A economia vai estudar essa estrutura, identificando categorias de análise que possam nos permitir entender melhor essa questão. Fechou? Para entender a economia, eu sempre tenho uma divisão bem didática, não fui eu que inventei, obviamente, né, gente? Mas na prática vocês têm ali aquela divisão que aparece em todos os livros didáticos, que é dividir a economia em primeiro, segundo e terceiro setor. Fechou? Um primeiro setor da economia seria aquele setor mais ligado a uma extração direta, a uma natureza mais bruta, onde eu vou tirar diretamente os bens que eu estou falando da natureza de forma, como eu já repeti 3 vezes aqui, de forma mais direta. Fechou? Significa então que eu estou trabalhando com setores como a extração mineral, eu estou trabalhando com a piscicultura, a agricultura, pecuária, aqueles bens ligados a essa atividade mais primária. Primária no sentido de ser base das outras atividades. Num segundo momento, gente, para a gente chegar a ter camiseta, óculos, sei lá, o shampoo, cosméticos, bens farmacêuticos, tudo isso passa, né? Pega o produto bruto, aquele produto que foi retirado da natureza, e esses produtos vão passar por atividades de transformação e beneficiamento. Fechou? Essas atividades são as classificações industriais. Se tu não tá vendo nossos vídeos lá de geografia das indústrias, dá uma olhadinha que vale a pena. Estamos trabalhando as revoluções industriais, o processo de industrialização e as classificações das indústrias. Então dá uma olhadinha lá que vai te ajudar para a aula de economia, beleza? Então dentro desse processo, quando eu estou analisando o segundo setor, eu estou trabalhando mais com a produção de bens de forma direta, a transformação, gerar a mercadoria dentro de uma economia capitalista, né? Gerar um bem. Essa produção se dá na nossa sociedade de forma industrial. Fechou? Existem outras formas de produção de bens e mercadorias, como o artesanato, a manufatura, mas isso vocês podem ver lá no nosso vídeo de revoluções industriais, beleza? Num terceiro momento, a gente vai ter uma base para o primeiro setor e o segundo setor funcionarem, são a necessidade de pequenos serviços que ajudam no dinamismo desses dois setores, como é o caso dos transportes.
para que o recurso do primeiro setor chegue ao segundo setor e chegue ao consumidor final, vários serviços são prestados. Esses serviços não produzem uma mercadoria de fato. A mercadoria deles é o próprio serviço. Então esse setor, terceiro setor, é serviços e comércio. Fechou, gente? O exemplo do transporte é muito interessante da gente perceber. Sem o transporte, eu não tenho a conexão espacial e a fluidez necessária para os outros setores conseguirem realmente garantir o seu desempenho, o seu ganho. Tranquilo, gente? Estão conseguindo compreender? Comenta aí qualquer dúvida, tá? Então, na articulação desses três setores, eu tenho a economia de um determinado país. Obviamente, gente, eu tenho milhões de variáveis e complexidades que a gente pode colocar aqui, né? Para a gente desenvolver uma noção acadêmica mais aprofundada, é importante que vocês tenham leitura dos clássicos, que a gente dê uma lida no Marx, no Adam Smith, que a gente consiga trazer diversos fatores de interpretação dessa economia, né? E é por isso que o segundo vídeo vai dar mais uma ajudadinha na gente, para a gente conseguir entender as formas de compreensão dessa economia. Quando eu olho para esse processo, uma das coisas que eu quero destacar muito para vocês aqui é a interconexão entre os setores. A gente aprende muitas vezes na escola como se fosse o primeiro setor, aí exclui, perdão, nada a ver, um segundo setor, aí exclui, e um terceiro setor, como se eles não tivessem conexão. Esses setores não só têm uma conexão fundamental para a economia, como eles são setores imbricados em determinados lugares, em determinados espaços. O que eu quis dizer com isso? Significa que, dependendo do salto técnico produtivo que ocorrer no primeiro setor, eu posso perceber que aquele setor primário passou por um processo de industrialização, como uma forte mecanização da agricultura, uma mecanização das atividades extrativas e uma lógica quase que industrial no primeiro setor. Isso pode acontecer. Não transformei o primeiro setor em indústria, mas sim trouxe um dinamismo industrial, trouxe técnicas industriais para o primeiro setor. Então isso pode acontecer imbricando primeiro e segundo setor. O setor de serviços, gente, cada vez mais na nossa sociedade informacional, tecnificada, eles são cada vez mais necessários. Seja o serviço de telemarketing, telecomunicações, serviços de streaming, tudo isso exige uma massa de pessoas trabalhando todos os dias para sustentar. Essa massa de trabalhadores com movimentos, né, super mecânicos, dedicando ali horas e horas do seu dia numa super exploração da mão de obra. Hoje, uma das grandes massas de exploração de trabalhadores com grande jornada de trabalho, com uma dedicação, né, praticamente como alguns teóricos gostam de dizer, com a destruição do seu corpo produtivo, ou seja, trabalham mais de 12 horas por dia, sentado numa cadeira, digitando, anotando e atendendo o telefone. Esse setor de serviço passa por quase um processo de industrialização. A gente identifica uma massa de trabalhadores ultra explorados dentro do setor de serviços, que cada vez é o setor que mais cresce nas economias urbanizadas, nos países que têm um setor, uma economia, países que têm uma população, né, muito forte urbanizada. Fechou? Então, sem mais delongas, vocês têm esses três setores se imbricando, se confundindo e tendo conexões diretas. No Brasil, vale mais um exemplo, gente, a questão da soja. A própria soja no Brasil, a produção de soja é super mecanizada, tem um caráter agroindustrial muito forte e exige tanto produtos da indústria quanto serviços que são necessários a essa produção agrícola. Então, mais um exemplo, né, onde esses setores acabam se confundindo. Eu posso dar mais um exemplo, juro que vai ser o último, né? Se a gente começa a dar muito exemplo, fica trancado o vídeo aí. Mas esse exemplo é bem interessante. Uma empresa, uma corporação, ela pode atuar inclusive nos três setores da economia. Ela pode ser dona de atividades de extração, atividades de produção ou beneficiamento e também ser dona dos seus organismos de distribuição e consumo. Perfeito? A gente vê isso, vou dar um exemplo da nossa estatal Petrobras, que de estatal tem um 0,25% a mais ali, né? A gente sabe que o peso da força privada dentro da Petrobras é muito grande. Então a gente não é uma empresa totalmente estatal. Mas isso é um assunto para a industrialização brasileira. Quando eu penso nessa empresa, eu vejo atividades da Petrobras no setor de extração de petróleo, no beneficiamento e também na circulação com seus postos e os seus transportes. Fechou? Economia interligada como um todo. Outra coisa que é muito importante que vocês saibam são os agentes da economia, gente. Isso aqui é bem simples, a gente vai fazer uma forma bem didática. Não é simples, né, gente? Mas vamos tornar isso um pouco didático. Quando eu penso, né, em agentes da economia, eu posso distinguir ele em três também.
os agentes privados corporativos, o pessoal do CNPJ, pessoa jurídica, né, que seriam as empresas, né, os empreendimentos, as instituições privadas. Depois eu tenho o Estado como instituição, conjunto de instituições públicas, e a sociedade civil, ou seja, a massa de trabalhadores aí. A massa de trabalhadores, além de força de trabalho, é um potencial consumidor. Eu vou lá, dedico um tempo da minha vida, um tempo de trabalho em alguma atividade econômica, recebo por isso, recebo um salário relativo ao meu tempo de trabalho, e esse salário vai permitir que eu adquira produtos de outros produtores. Perfeito? Então, esse processo do consumidor e força de trabalho é a parte mais importante da economia. O trabalhador, o trabalho vivo, aquilo que dá valor, de fato, à economia. Seja o valor a partir do significado, seja o valor pelo meu tempo de trabalho. Fechou? Então, esse setor é fundamental. A sociedade civil como massa produtiva, como massa de trabalho e também como mercado consumidor. No segundo momento, vocês têm o Estado. O Estado tem um conjunto de instituições políticas e jurídicas que permitem as regras do mercado, as regras da economia. Isso é muito importante, vai dar as bases jurídicas para a economia funcionar. O Estado também tem ações e investimentos. O Estado pode investir, né, causando uma maior dinamização de um determinado setor da economia. Investir em educação, investir em saúde são fatores que sim têm peso na economia. Então o Estado tem um papel como regulador dessas atividades, e o Estado também, em determinadas economias, possui diversas estatais, ou seja, são empresas do Estado, que têm todo um significado social diferente. O Estado tem a ideia de prestar o serviço, né, mesmo que ele tome prejuízo, ele presta o serviço para, né, o acesso da comunidade em geral. É um sentido social do Estado, né? O Estado não está ali para lucrar. Estado não é empresa, apesar de algumas correntes da economia querem nos convencer disso. O Estado, então, tem uma função social e é um agente fundamental da economia, seja no seu planejamento, seja no investimento, seja nas suas estatais. São exemplos possíveis da atuação do Estado. Tranquilinho? No terceiro patamar, e na economia capitalista, esse setor é fundamental, são aquilo que eu brinquei com vocês dos CNPJs, né? Os cadastros de pessoa jurídica. O que é essa pessoa jurídica? O conjunto de empresas, instituições que a gente vai ter no setor privado. As grandes empresas, gente, elas têm um papel muito forte na economia porque elas estão ligadas com os donos das prestações de serviços, os donos das grandes corporações industriais, os donos das grandes marcas, empresas de divulgação, empresas de propaganda, empresas da mídia. Então a gente tem aqui o setor corporativo, o setor privado. Esse setor do CNPJ, do setor privado, o setor do Estado e a sociedade civil também se imbricam em relações complexas que vão dar o tchan, vão dar o total da nossa economia. 3 setores onde eu posso distribuir a produção e a mão de obra e também 3 agentes fundamentais para a gente compreender a economia. Gente, espero que vocês tenham entendido. É apenas uma introdução para vocês identificarem alguns conceitos e categorias que eu vou usar nas próximas aulas, beleza? Sociedade civil, Estado, corporações e agentes privados e também os 3 setores da produção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, isso é muito importante. E quem não bota aí para assistir, bota para avó, bota para o tio, bota para o cachorro. A ideia importante é que vocês divulguem esse nosso trabalho, beleza? Valeu, gente!